Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo? Nesse vídeo, ainda comentando sobre a teoria quântica do átomo e do quantum de radiação, eu vou falar sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um fenômeno bastante relevante para a história da ciência. A constatação inicial é: o efeito fotoelétrico sugere que a luz interage com a matéria como um fluxo de fótons semelhante a partículas. Einstein encontrou apoio para a sua teoria quântica da luz no efeito fotoelétrico. É exatamente por conta do efeito fotoelétrico que Einstein ganhou o seu prêmio Nobel, e não por conta de suas teorias da relatividade, como é comum se pensar. O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de certos metais quando a luz incide sobre eles. Dizem que esses metais são fotossensíveis. Uma explicação do efeito fotoelétrico, de maneira simples. A energia da luz, ao incidir sobre uma placa de metal, dá aos elétrons ligados ao metal energia suficiente para escapar, como mostrado aqui nos desenhos. É uma luz de uma determinada fonte que bate sobre uma placa metálica. Essa placa metálica pode perder alguns elétrons por conta da interação com essa radiação. Primeira constatação: a luz de alta frequência, mesmo de uma fonte fraca, é capaz de ejetar elétrons de uma superfície metálica fotossensível. Vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte: uma luz de alta frequência, mesmo que essa luz ela seja de uma fonte fraca. O que isso quer dizer? Fonte fraca é uma fonte de baixa intensidade. Segunda constatação: a luz de baixa frequência, mesmo de uma fonte muito brilhante, não pode ejetar elétrons. Então, baixa frequência, mas muito brilhante, ou seja, alta luminosidade, ou seja, uma fonte de luz muito intensa. Então, essa luz não pode ejetar elétrons. Perceba, portanto, que o efeito fotoelétrico ele consiste numa interação da radiação com uma placa obedecendo o critério da frequência. Alta frequência da radiação pode ejetar os elétrons. Baixa frequência não pode ejetar esses elétrons. Terceira constatação: uma vez que a luz brilhante carrega mais energia do que a luz mais fraca, ou seja, pouca luz, era intrigante na época, isso é mais ou menos final do século XIX, era intrigante que a luz azul e fraca poderia desalojar elétrons quando a luz vermelha brilhante não podia. Luz de baixa frequência não pode ejetar elétrons. Na segunda imagem, luz de alta frequência pode ejetar elétrons, certo? Então, esse slide aqui, resumindo, fez essa relação de que a luz de alta frequência pode ejetar elétrons, a de baixa frequência não, e que esse efeito fotoelétrico não está relacionado com a intensidade da fonte luminosa. Einstein explicou o efeito fotoelétrico em termos de fótons. Primeiro, a absorção de um fóton por um átomo de uma superfície metálica é um processo de tudo ou nada. Isso quer dizer que ou ocorre ou não ocorre. Tudo isso depende exclusivamente da frequência do fóton. Segunda constatação: apenas um fóton é absorvido por cada elétron ejetado do metal. Perceba que aqui nessa segunda constatação estamos falando de um fóton sendo absorvido e ejetando um elétron.
Então, um fóton ejeta um elétron. Terceira constatação. O número de fótons que atinge o metal não tem nada a ver com se um determinado elétron é ejetado ou não. Então perceba, esse número de fótons é a questão da radiação ser mais intensa ou mais luminosa ou menos luminosa. Uma radiação mais intensa pode não ejetar elétrons se a frequência não for suficientemente alta. Então, a intensidade luminosa ela não é relevante. É a frequência que determina a ocorrência do efeito fotoelétrico. Quarta constatação, se a energia no fóton for grande o suficiente, o elétron será ejetado do metal. Olha aqui uma ideia interessante. Se a energia do fóton for grande o suficiente, e a energia de uma partícula está relacionado com qual conceito que eu já comentei no vídeo anterior? A energia ela é proporcional à frequência da radiação. A intensidade da luz não importa. Da expressão energia igual a constante de Planck vezes a frequência da radiação, o fator crítico é a frequência ou a cor da luz que incide na placa. Cada fóton azul ou violeta carrega energia suficiente para liberar um elétron do metal. Por quê? A frequência da luz azul ou a frequência da luz violeta é suficiente para ejetar esses elétrons e fazer acontecer o efeito fotoelétrico. Segundo, alguns fótons de luz azul ou violeta podem ejetar alguns elétrons. Perceba, portanto, que nós estamos falando de um fóton, certo? Liberando um elétron. Se você tiver mais fótons, ou seja, alguns fótons, você vai ejetar alguns elétrons. Você tem a ejeção de mais elétrons. Muitos fótons de uma luz vermelha que tem uma baixa frequência ou da radiação laranja não podem ejetar nenhum elétron. Por quê? Porque a frequência não é suficiente. Terceiro, apenas fótons de alta frequência têm energia necessária para soltar o elétron da placa metálica. Agora vamos falar sobre um suporte para esse modelo de composição da luz como partículas. A energia de uma onda está espalhada ao longo de uma frente ampla. É o que a gente costuma chamar na física de frente de onda. Isso no modelo ondulatório. Para que a energia de uma onda de luz seja concentrada o suficiente para ejetar um único elétron de uma superfície metálica, isso é improvável. Isso é uma incoerência do modelo ondulatório de interação da luz com a explicação do modelo do efeito fotoelétrico. Se o efeito fotoelétrico acontecesse com a luz sendo uma onda, seria necessário haver um intervalo de tempo mensurável entre a incidência da onda na placa e o tempo de ejeção do elétron. Mas como eu já disse para você, isso é um processo de tudo ou nada. Então, esse tempo entre a incidência da luz e a ejeção do elétron, ele não é mensurado, o que reforça a teoria de que a luz ela é, de fato, composta por partículas. O efeito fotoelétrico sugere que a luz interage com a matéria como um fluxo de fótons, semelhante a partículas. O número de fótons em um feixe de luz controla o brilho de todo o feixe. É a intensidade desse feixe. A frequência da luz controla a energia de cada fóton. Lembrando que a energia da radiação é proporcional à frequência dessa radiação. A verificação experimental da explicação de Einstein foi feita 11 anos depois
pelo físico americano Robert Millikan. Perceba como Einstein foi um cientista à frente do seu tempo. Todos os aspectos da interpretação de Einstein foram confirmados, incluindo a proporcionalidade direta de energia com a sua frequência. Uma questão para você pensar. A luz de alta frequência ejetará um número maior de elétrons do que a luz de baixa frequência? A resposta para essa pergunta, não necessariamente. Você responderia sim se os elétrons são ejetados pela luz de alta frequência, mas responderia não pela luz de baixa frequência, porque os seus fótons não têm energia suficiente. Se a luz de ambas as frequências podem ejetar elétrons, então o número de elétrons ejetados depende do brilho da luz, não de sua frequência. Finalizando agora com uma explicação a respeito do fenômeno do efeito fotoelétrico. O que o efeito fotoelétrico sugere sobre a forma como a luz interage com a matéria? Deixe sua resposta nos comentários, agradeço a sua atenção até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo, continuando a explicação sobre essa teoria quântica.